A paz do Senhor. Vamos meditar hoje no capítulo 5 de Gênesis. Sim, esses capítulos são muito importantes, não que os outros não sejam. E vamos meditar de um em um por enquanto. Apesar desse capítulo ser quase todo de genealogia, ou seja, que contava a história de geração a geração de tal pessoa, é importante comentarmos sobre algumas coisas que estão assim inseridas nessa genealogia. Tem muita gente que não gosta de ler genealogia, mas é bom para você ir se acostumando e se tendo na sua mente quem era filho de quem. Quando você ouvir o nome, você não vai ser tão estranho para você, né? Vai ser algo que você vai puxar pela memória e alguma coisa, pelo menos a sonoridade do nome, vai te ser útil, né? Fala sobre gerações de Adão. E se nós pararmos para perceber, a geração de Adão começa em Sete. Sim, foi um filho depois de Caim e Abel, apesar de que pode ter tido muitos outros filhos entre Caim, Abel e Sete, mas ele começa a genealogia dele em Sete. Quer dizer, ele não fala de Caim, que foi amaldiçoado, e nem de Abel, que foi morto por quanto não tinha filhos ainda. Então já é uma coisa a se prestar atenção. Ele vai falar de Enoque. Enoque, um homem de fé, um homem que andou com Deus. Aqui no versículo 22 diz: e andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos gerou filhos e filhas. E no 24, e andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou, né? Já estava a corrupção do gênero humano, já estava começando a crescer, a aumentar demais. E Enoque foi um homem que Deus amou tanto, que agradou tanto a Deus, que Deus resolveu livrá-lo do que vinha pela frente, né? Deixa aí algo para nós meditarmos. Vale a pena andar com Deus, vale a pena andar em sinceridade com Deus. Vale a pena. Ele poderia ser como os demais da humanidade, não pensar em Deus, não querer Deus, não andar com Deus, mas ele escolheu, mesmo em meio a tanta corrupção que havia no mundo, entre os humanos, ele escolheu Deus. E Deus o poupou de tudo que haveria de vir sobre a terra, tomando ele para si, como tomou Elias também, mas a gente vai falar sobre Elias depois. E tem Matusalém também, que foi o homem que mais viveu, né? Que teve mais anos de vida na terra. Bom, muitos falam que é fantasioso, que é lendário esse tempo de vida, mas nós estamos falando aqui de descendentes de Adão, da criação perfeita de Deus. Ela só deixou de ser perfeita quando ele se contaminou, quando ele pecou, fazendo aquilo que Deus disse para ele não fazer, né? Mas eu creio que eram homens com uma saúde extraordinária, com um físico bem extraordinário e com certeza eu acredito que viveram o que a Bíblia diz que viveram. Não foram simbólicos, nem lendários, nem, sabe? É real, para mim é real. E Matusalém viveu, que depois que gerou Lameque, 782 anos. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos. Eu creio nisso. Também a tomada de Enoque também é um meio de dizer profeticamente que um dia nós iremos ser tomados dessa terra durante a tribulação, entre a tribulação. Aí cabe a sua crença, eu não vou entrar nesses detalhes agora. E fala também de Lameque, né, que gerou a Noé.
a Noé. Noé vai se tornar um personagem importante na história da humanidade, porque em meio à corrupção do gênero humano, Noé recebeu a ordem de construir uma arca num lugar que nem chovia, nem mar tinha, pela fé. Tanto é que ele vai entrar na galeria dos homens da fé em Hebreus, né? Vai falar aqui também no início aqui, vamos já iniciando aqui o capítulo 6, sobre os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra e nasceram filhas. Claro, nascia filhas e filhos. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Aí teve uma diminuição do tempo de vida deles, né? E muito se fala sobre esses filhos do homem, né? O mais aceito é que tinha a descendência de Sete, né? Como nós já vimos na genealogia de Adão, e a descendência de Caim, que não foi mencionada na genealogia de Adão, mas existiu. Caim se casou, teve filhos e filhas, tanto é que deles é que vai vir Nimrod, mais lá para frente. E os filhos de Deus seriam da descendência de Sete, e as filhas dos homens seriam da descendência de Caim. É o mais plausível, não eram anjos. Tirem essa ideia da cabeça. Não eram anjos que entraram no corpo de homens para tomar as filhas dos homens. Não eram anjos que se incorporaram homens para tomar as filhas. Não. Eram gente. Filhos de Deus, porque eram descendentes de Sete, mas que também se contaminaram como todo mundo se contaminou. E o que se fala ali de mais obscuro que eles possam ter tido foram relações sexuais ilícitas com essas mulheres, porque eles não eram casados com elas. Eles só as viam, tomavam para si e largavam do jeito que elas ficavam. E daí havia corrupção na terra, né? Então é isso. Amanhã nós iremos ver mais sobre o capítulo 6 de Gênesis e iremos estudar mais as escrituras. Vem estudar as escrituras comigo. Fiquem com Deus. Shalom.